Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família. Está começando mais um devocional nesta manhã, agora de quinta-feira, onde nós vamos meditar na palavra de Deus sobre este assunto, fora do barco, andando sobre as águas, e vai ser algo maravilhoso para a sua vida. Eu vou ler de início, introdução, o versículo 29 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, que diz: Disse-lhe ele, vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer 5 divisões, 5 blocos, pequenos e bem fáceis de nós entender, para que a gente possa chegar à compreensão final de como que Pedro conseguiu esta façanha, este milagre na sua vida, e com isso a gente já vai tirando lições práticas para a gente aplicar nesse exato momento. A partir do momento em que a gente entende da palavra, a gente já deve praticar na nossa vida. Amém? Vejamos então a estrutura que a gente fez aqui. Em primeiro lugar, nós vamos ver sobre o amor de Jesus com as pessoas. Depois, a dedicação que Jesus tem em orar. Em terceiro, a tempestade que chegou. Em quarto, o encorajamento. Jesus encorajando os seus discípulos. E em quinto lugar, o medo de Pedro sobre as águas. E este quinto é maravilhoso que nós vamos aprender aqui, e depois a gente vai orar, pedindo para o Senhor Deus nos ajudar a colocar em prática estas lições e também apresentar o nosso dia, pedindo a Ele bênção, saúde e graça da parte dele. Vejamos então o versículo 22, que é bem no começo dessa passagem, que diz: Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Veja que o texto mostra que eram muitas pessoas que estavam com Jesus, multidões. E Jesus, ele basicamente decide mandar os seus discípulos ir na frente, e ele então despedir as multidões. Isso mostra o carinho, o amor, a afeição que Jesus tem pelas pessoas. E Jesus tem este amor maravilhoso pelas pessoas, e ele aqui revela isso, mostrando o seu cuidado. Eu não vou sair sem despedir, eu quero despedir das multidões. Então ele manda os discípulos irem. E no versículo 23 mostra então a sua dedicação na oração, que é o seu exemplo de oração para a gente praticar, que é o que diz o texto: Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Então Jesus, ele gostava do ambiente da oração. E este é o lugar em que eu e você devemos estar. Devemos estar na oração. Por quê? Porque a oração nos edifica, a oração nos fortalece, a oração nos amplia a visão. E então nós conseguimos viver de forma a honrar e glorificar o nome de Deus, porque temos um relacionamento com o Senhor. E então a tempestade chega, que é o terceiro bloco, que é o versículo 24 ao 26, que vai dizer então que eles estavam sendo ali açoitados pelas tempestades, ou pela tempestade que estava chegando. Diz lá no versículo 25, a quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Isso aqui é um tanto quanto engraçado, porque o contexto é que existe só homens dentro do barco, e eles estão gritando de medo, pensando que Jesus era um fantasma. Isso mostra que existe ali esse momento de tempestade, onde as ondas e os ventos eram contrários à embarcação, ou seja, eles estavam remando para um destino e o vento os impulsionava ao contrário. Isso mostra a dificuldade. Sempre na palavra de Deus, quando aparece a palavra tempestade, se refere à dificuldade na vida. Então isso aqui já vai trazendo algumas lições, que tempestades acontecem na minha vida, na sua vida, vai acontecer. Mas o que importa é que ou Jesus está dentro do barco, como nós já estudamos aqui em alguns vídeos passados, ou Jesus está vindo ao nosso encontro. Ou seja, de nenhuma maneira o servo de Jesus, o seu discípulo, a pessoa que ama Deus, vai ficar sem o amparo dele no momento da dificuldade. Ou ele está dentro do barco, ou ele está indo na sua direção. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vemos então, em quarto lugar, Jesus encorajando seus discípulos. Ao ver os discípulos ali com medo, dizendo: é um fantasma. Jesus vai dizer no versículo 27 e 29. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo:
Tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. O que nós vemos aqui? Nós vemos que Jesus encorajou os seus discípulos a ter ânimo e a não temer. Por quê? Porque era Jesus que estava indo na direção deles. A tempestade está acontecendo, um momento de dificuldade chega na nossa vida, mas Jesus nessa manhã diz ao meu coração e ao seu coração: tende bom ânimo, ou tende ânimo e não temais. Por quê? Porque eu estou perto de você. E o que importa é exatamente isso. E que nós venhamos a ter então essa ousadia de Pedro a dizer: Seu Senhor, manda-me ir ter com o Senhor sobre as águas. E Deus diz, Jesus diz, o Espírito Santo diz: Vem! E nós podemos então caminhar sobre as águas, porque quem vai proporcionar para nós este privilégio, essa ação de passar por cima das dificuldades, é a ação sobrenatural de Jesus Cristo. Não é pela minha força e não vai ser pela sua força que você vai passar a tempestade. Você vai vencer à medida que Jesus Cristo te der graça e força para avançar. Então Jesus nos encoraja sempre. Jesus é aquele que nos encoraja a viver o sobrenatural. Ele diz para todos os discípulos: tende ânimo e não temais. Mas somente Pedro tem essa coragem, esse entusiasmo. E então ele vai e ele começa a andar sobre as águas, a ir ao encontro de Jesus. Então Jesus nos chama a ter essa coragem. Mas Pedro, ele fica com medo. Por quê? Porque o medo é natural do ser humano. Nós temos medo. Às vezes uma dificuldade se levanta, um problema, uma doença, um desemprego. Algo acontece na nossa vida que nos deixa realmente com muito medo, amedrontados, a ponto de desistirmos de sonhos, de projetos. Mas o que nós devemos então fazer nesse momento é absolutamente não fazer nada, a não ser confiar que aquele que te chamou para andar sobre as águas vai cuidar de você. Louvado seja o nome do Senhor. Veja então o versículo de número 30 e 31. Mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. É notório isso, gente, que Jesus está andando sobre as águas e Pedro está indo em sua direção, diante da palavra de que Cristo disse: vem. E ele está indo, mas ele tem medo. E à medida que ele tem medo, ele está afundando. E Jesus está vendo, então ele diz: Senhor, salva-me. Talvez nesta manhã você precisa dizer para você mesmo, ou dizer em voz alta: salva-me. Salva-me, Senhor, dos meus temores, dos meus medos, das minhas angústias. Livra-me, Senhor, destes pensamentos. Me ajuda, me sustenta, me levanta. E o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, te dará vitória. E diz que imediatamente, no exato momento, estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus, embora dá uma repreensão a Pedro, mostrando que Pedro lhe falhou na sua fé, mas Jesus não deixou Pedro se afogar. Jesus não deixou Pedro na mão, pelo contrário. Jesus, de forma pronta, imediatamente, estendeu a sua mão e o segurou. E Jesus vai segurar na minha e na sua mão à medida que a gente vai avançando. Possa ser que a gente vai ficar com medo e nos afundar, mas a mão de Jesus irá nos segurar e nos colocar de pé. E então diz o versículo 32, e logo subiram para o barco, e o vento cessou. Louvado seja o nome de Jesus. E então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és filho de Deus. E Pedro conseguiu então esta façanha, este milagre, de andar sobre as águas fora do barco, pisando no milagre e vendo a ação sobrenatural de Jesus e o seu cuidado específico com a sua vida. Que nós possamos ter essa coragem e ousadia de avançar e crer que, se nós tivermos em aperto, a mão do Salvador irá nos segurar. Vamos orar apresentando o nosso dia ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos e te exaltamos nesse momento e te agradecemos por essa palavra tão rica aos nossos corações, onde aprendemos que devemos ter ânimo, devemos ter coragem em meio às tempestades e às dificuldades da vida. Nos ajuda, Senhor, a encarar os desafios, os processos,
À medida, Senhor, que a gente está vivendo, nos ajude, ó Deus, a passar os limites dos nossos medos e a vivermos o sobrenatural dos milagres que o Senhor tem para nós. Assim, meu Deus, nós apresentamos o nosso dia, pedimos a proteção, saúde, graça, força para que a gente possa te servir. Ó Deus, nos proteja e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. E acabou mais esse devocional, mas amanhã, nesse mesmo horário, eu te espero aqui. Deus te abençoe.